Bom, agora nós vamos começar na segunda parte da nossa oficina, que é exatamente o passo a passo para você fazer o fuxico tradicional. Então, nesse momento, você já deve ter definido qual a peça que você vai fazer, qual o tamanho de base você vai precisar, qual o tamanho de fuxico você vai querer, que tipo de tecido, enfim, já vai ter selecionado os seus materiais. Mas vamos lembrar é, que o tecido precisa ter, então, resistência, que não desbote, que consiga, que se você for fazer combinação de cores, você faça um teste antes para ver se não solta tinta, se não descora, não mancha os demais tecidos. Tudo isso é muito importante para você não danificar o seu trabalho. É um trabalho tão delicado, então é importante você garantir a qualidade do material que você vai usar para que o seu trabalho tenha durabilidade e que aquela beleza inicial permaneça por muito tempo. Eu escolhi então um tecido de algodão estampado porque eu quero fazer uns fuxicos para fazer almofadas. Eu vou fazer 3 tons de almofadas e eu quero trabalhar com um fuxico menor. O meu fuxico ele vai ficar olha aqui, 3 centímetros de diâmetro. Deixa eu colocar o pin na outra tela para vocês virem aqui. Deixa eu virar um pouquinho aqui para a tela ficar melhor, visível. Vamos, aí, isso, muito melhor assim, não é? Então, eu quero um fuxico menorzinho, eu quero uma almofada mais delicadinha. Então, meu fuxico vai ter 2 centímetros, 2,5 de diâmetro, tá bom? Por isso eu escolhi como base essa caneca, tá? Lembrando que o diâmetro da base, depois de pronto o fuxico vai ficar na metade do diâmetro. Então, você, às vezes, um pouco menos que a metade, porque a depender da quantidade que você dobra na borda para fazer o ponto do alinhavo, às vezes ele ainda diminui mais ainda. Então, você precisa fazer um teste antes para ver o tamanho do seu fuxico. E lembrando que você precisa ter uma base que seja um pouco maior do tamanho final do fuxico que você vai trabalhar, tá bom? Então, aqui está o meu tecido, eu já fiz a medida dele e dobrei ele ao meio, no sentido do comprimento. Ele tem 60 centímetros de largura, aliás, 60 centímetros de comprimento e 1,40 de largura. Então, eu fiz uma medida com a caneca para ver aproveitar o tecido e facilitar o trabalho, quantas medidas eu consigo fazer nesse fuxico, desse tamanho. Então, aqui eu vou conseguir fazer 4, observe, e aí eu vou cortar os 4 de uma única vez, certo? Então, aqui a gente usa a medida da caneca e não saiu nada de cor. Vamos utilizar, quem sabe, um lápis, fica melhor. O ideal é aquele giz de costura, sabe? Mas eu, infelizmente, não tenho. Então, eu estou usando a caneta mesmo. Mas se você tem o giz de costura, e mesmo o giz comum, ele consegue fazer bem esse risco. Também não ficou bom. Vamos trabalhar com uma outra caneta. Aqui, agora tá saindo, ó. Na verdade, eu consigo enxergar, mas para que vocês vejam, é interessante que a cor fique mais destacada. Conseguem ver agora o risco? Isso. Então, vocês podem observar que nessa medida que eu fiz, eu já tinha feito a dobra, eu consigo fazer, ó, 4 círculos. E o tecido, então, tá dobrado em 4 partes. Cada recorte, então, vai dar origem a 4 círculos. Eu vou fazer a volta, só para mostrar o que eu já havia começado a recortar. E
também para mostrar um outro detalhe. Vocês conseguem enxergar que eu fiz um pesponto aqui embaixo? Esse pesponto ele tem a finalidade de deixar o tecido mais firme na hora de você recortar a peça. Se você não tiver muito costume em trabalhar com linha, com agulha, com tesoura, então é ideal que você faça um pesponto para garantir que o tecido fique firme e você consiga fazer o recorte com segurança, sem danificar o tecido, cortando vários de uma vez, como eu vou fazer aqui agora, que vai resultar em 4 círculos. Aí o trabalho, você otimiza seu tempo, né, sem perder a qualidade. O problema é recortar vários de uma vez e ficar torto, mastigado, sem condição depois de você aproveitar a peça. Você pode até desperdiçar tecido. Se o tecido sai do lugar e você recorta mastigado ou torto, às vezes você perde o tecido. Então, é importante garantir que você vai recortar tudo certinho. Então, aqui nós temos, 4 círculos. E vocês viram que eu passei o risco pelo avesso. Aqui o direito dele, certo? Exatamente para garantir o acabamento, para que não fique nenhuma marca, nenhum sinal do lado direito do tecido. Recortando a última fileira aqui, só para que vocês vejam que é possível a gente fazer uma coisa de maneira mais rápida e com segurança, com qualidade, de modo que o seu trabalho renda. Porque é bom quando a gente tem essa sensação de estar fazendo rápido, né? E fica entusiasmado. Quando a gente começa a fazer um trabalho manual e aquele trabalho parece que nunca termina, a gente fica assim desiludido, desanimado. Então, o fuxico ele tem essa vantagem. Você pode fazer muitas coisas de uma vez só, como recortar o círculo, certo? Então, aqui nós temos no total 8 círculos, 8 bases para fazer o fuxico tradicional, certo? Aproveitando aqui para mostrar um detalhe, vocês viram que aqui, apareceu a auréola do tecido. A sorte é que ficou bem na pontinha e ele vai sumir na hora de eu fazer o pesponto. Mas é importante no momento de você dobrar e fazer o risco, que você observe se tem alguma questão com relação à estampa, se você quer se a sua estampa tem um desenho definido e você quer que aquele desenho apareça em determinado lugar, de repente aqui no fundo do fuxico, ou então você quer que depois no final do fuxico o desenho se forme aqui na frente. Então é importante que você localize esse desenho, certo? Localize esse desenho para, na hora de você recortar, garantir que essa estampa vai vir para aqui para frente, onde você deseja. Então, antes de recortar, é importante que você veja o tecido e decida o que é do tecido que você quer que apareça. Se é uma estampa como essa minha, com poucos detalhes, ou que os detalhes vão se misturar quando franzir, aí é mais simples, porque independente do local onde você recorte, a estampa não vai influenciar, mas existem estampas que influenciam no resultado final, então é importante você decidir isso, tá bom? Vamos agora começar. Lembrando que a gente havia dito sobre a questão dos vários acabamentos. Eu vou começar fazendo aquele acabamento que fica o furinho no centro, certo? Então, o que nós temos que ter em mente nesse acabamento? Primeiro, eu preciso fazer um pesponto, um alinhavo, com um ponto bem pequenininho. Quanto menor o ponto, maior vai ficar o buraquinho no centro, tá bom? Vocês vão logo entender por quê. Eu dei um nó na linha normal, prendi aqui pelo avesso no tecido, viro o tecido para o direito aqui, faço essa dobrinha e volto a linha para esse lugar de onde saiu o primeiro fio, para a gente garantir um acabamento e ninguém enxergar a linha através do tecido. Observe a questão da cor da linha. Eu estou usando uma linha
azul no tecido bege. Então, deixa eu trazer a luz mais para cá para ver se mostra mais essa questão da cor. Não, vocês quase não. A luz deixa a linha quase da cor do tecido, mas na verdade a minha linha ela é azul e o tecido, aqui vocês conseguem, aqui no preto vocês conseguem enxergar. A linha é azul e o tecido é bege. E vocês vão perceber que no resultado final vocês não vão ver a linha. Então, por isso é bom a gente utilizar uma linha mais resistente, mesmo que ela seja de uma cor diferente do tecido. Em alguns tutoriais que eu vi, eles indicam trabalhar com a linha de pipa, que normalmente a gente encontra na cor branca. Mas eu também encontrei essa aqui, que é uma linha de jeans, que é bem forte, bem resistente. E naquelas lojas de tecido para estofado, você também vai encontrar linhas mais resistentes em cores mais variadas. Então, para quem está começando agora a costura e está inseguro, com medo da linha aparecer, é interessante você comprar uma linha mais próxima da cor. Mas à medida que você vai ficando mais seguro com o trabalho, você vai ver que você vai conseguir usar a linha de uma cor diferente, e ainda assim você vai deixar o acabamento bonito, porque a linha não vai aparecer. Então, lembrando que agora nesse modelo eu vou trabalhar aquele que tem um buraquinho no meio, então eu preciso fazer um pesponto menorzinho e observem que ao dobrar o tecido, eu tenho que colocar a agulha no centro para garantir que sobre uma margem do tecido aqui, ó, para cima, porque eu ainda tenho que dar mais uma camada, uma outra fileira de ponta aqui, que é a segunda fileira para garantir a resistência, certo? E o acabamento. E tenho que deixar uma borda de tecido abaixo dessa primeira fileira para garantir que o tecido não vá desfazer, não vá desfiar, e aí você vai perder a peça, porque o tecido desfiando, a linha sai e o fuxico se desfaz. Então, é importante que você tenha, no momento de fazer a dobra e dar o ponto do pesponto, você tenha uma margem de segurança acima para fazer o acabamento e uma margem de segurança abaixo para você garantir a resistência e durabilidade do seu trabalho. Então, um pontinho pequenininho, quanto menor o ponto, maior vai ficar o nosso buraquinho ao centro, tá? O ponto do alinhável é um ponto simples, a agulha vai de baixo para cima o tempo todo. Se você não tem muito costume, você pode ir fazendo, não precisa fazer vários pontos de uma vez, fazendo de um a um até você se sentir mais seguro, certo? Agora, se você tiver mais experiência, você já pode ir fazendo esse vai e vem aqui, ó, segurando a linha e a agulha, de tal forma que você consiga fazer vários pontos de uma vez antes de puxar a linha. Isso facilita o trabalho. Vendo que os pontinhos estão ficando menorzinhos? Aí vocês vão ver que o buraquinho no centro vai ficar maior. Então, por que isso acontece? É simples. Como a distância do ponto é menor, o vai e vem que forma do franzido, ele também é menor, então acumula mais tecido. E aí, como tem muito tecido, o buraquinho fica maior, porque não tem como você puxar mais. Existe muito tecido e o franzido só é possível realizar o franzido enquanto há sobra de tecido. E se o tecido acabou, porque para ser puxado, e existe muito tecido, então não tem como diminuir o diâmetro. Quando o ponto for maior, o que acontece? A dobra do tecido passa para cima e para baixo da agulha.
Então, diminui o espaço que eu tô falando de para cima e para baixo. Olha aqui, tá vendo? A agulha aqui com o franzido, sobra pouco tecido embaixo, pouco tecido em cima. Então, há um acúmulo maior de tecido. Por isso, o franzido vai resultar numa quantidade de tecido maior, o que vai fazer com que o buraquinho do centro do fuxico seja maior. À medida que esse ponto aumenta, e esse zigue-zague aqui também aumenta, você vai conseguir puxar mais tecido e o franzido vai ficar mais próximo, o miolinho vai ficar menor. Ó, fiz o pontinho. Aliás, deixa eu mostrar para vocês. Ó, então, à medida que eu fui fazendo, eu já fui passando a unha assim e firmando a dobra do alinhavo, tá vendo? Então a gente vai tendo um alinhavo regular. Por isso é importante manter o mesmo tamanho de ponto, para que no momento de franzir, o franzido fique bonito, regular. Se você tem pontos de diferentes tamanhos, o que acontece? O franzido fica irregular, porque tem ponto maior, ponto menor, isso vai resultar no tipo do franzido aqui. Aqui você observa que ele ficou bem homogêneo. Então, ele garante um franzido mais regular. E como eu disse, ó, não tem mais espaço para eu puxar. Tá vendo? De tudo que eu podia puxar, eu já puxei, mas a quantidade de tecido aqui, ó, impede do buraquinho se fechar. Então, esse acabamento é para você que quer manter esse detalhe aqui do pontinho, do buraquinho no centro aberto, tá? Porque existem modelos de trabalhos que isso faz a diferença, traz beleza para o trabalho. Então, se você quer um trabalho que o fuxico fique com um buraquinho maior ao centro, lembre-se de fazer o pesponto com um ponto pequenininho. Agora, nós vamos fazer a segunda vou abrir de novo para mostrar aqui. A segunda fileira de pesponto. Antes a gente vinha aqui por dentro, não é? Agora eu vou virar o pesponto e observe, não tem o zigue-zague aqui, o vai e vem do franzido? E é exatamente nessa pontinha alta aqui, ó, do franzido, que eu vou fazer a segunda fileira de alinhavo. A minha linha tá aqui, eu vou trazer ela para cima, ó, do fio, trago ela para fora, certo? E aí eu vou pegando, ó, costurando com um ponto essas bordinhas, essa curva superior do franzido. Estão conseguindo enxergar? Então eu pego aqui a curvinha, estou segurando uma por uma, para que vocês consigam visualizar que o ponto ele está bem na pontinha e ele pega o franzido de um lado e do outro, certo? Ó, eu vou sempre usando os dois lados do vai e vem do franzido. Ó, aqui ficou um pontinho menor, então eu tenho que ter cuidado para não deixar ele escapar. Agora voltou ao tamanho regular. É outra coisa, tá vendo? Quando o ponto você faz ponto maior e menor, fica difícil para você depois dar esse acabamento da segunda fileira, porque uns vão ficar maiores que os outros, às vezes pode passar desapercebido. E aí você não costura e o fuxico fica mais frágil, perdendo segurança e arriscando a durabilidade. Como eu pretendo trabalhar, produzir uma almofada, a almofada as pessoas deitam, se recostam, manuseiam. Então é importante que tenha durabilidade, que ele seja seguro. Agora, se é uma peça que vai ficar decorativa ali, um quadro, uma coisa que não vai ser manuseada, quase não vai ser lavado, então a gente até se preocupa menos com a segurança e a durabilidade. Mas no caso de uma almofada, de uma coxa,
de um pano de prata, enfim, de peças que exigem limpeza, manutenção, aí é importante você ter em mente que é preciso estar seguro, senão você perde o seu serviço. Se uma linha arrebenta, o fuxico se desfaz, você perde todo o seu serviço. Então, e se você for fazer uma peça para venda, então eu parto do princípio que quem vai fazer alguma coisa para vender tem que pensar na qualidade do produto que está fazendo. Então é importantíssimo ter em mente essa questão da durabilidade, certo? Observem, você não enxerga nada da linha, nada, absolutamente. Eu já dei 2 fileiras aqui de pesponto, viram? E nada foi visto. Eu vou terminar aqui mais 3, aqui foi onde eu comecei, e eu vou passar mais pesponto em mais 3 ou 4, exatamente pela questão da segurança, para fazer um arremate bem seguro. Vejam que agora já está até difícil da agulha correr, porque já tem aqui 3 camadas com essa de pesponto. Ó, a linha, necessidade da linha forte, ó, eu tô puxando a linha com toda a força. Aí observem que ficou o buraquinho ao centro, como eu queria. Então agora vamos arrematar. A gente dá o nó, vem pelo fundo, ó, eu coloco a agulha no centro do buraquinho, eu vou fazer de novo com mais detalhe. Puxo, dei um nó. Eu vou aqui pelo centro, ó, tá vendo o buraquinho? Eu enfio a agulha pelo centro, não deixo ela encostar nada lá atrás e trago ela para frente novamente, ó. E aqui eu faço um arremate com um nozinho, puxo com bastante força, certo? Vou fazer um terceiro nó, que é para garantia mesmo do meu fuxico. Poderei lavar a minha almofada e deitar com tranquilidade sobre ela, porque ela não vai se arrebentar. Ela tá realmente bem segura. Ó. A linha se embaraçou. Isso. Agora, vocês enxergam aqui, ó, um finalzinho de linha. Eu tenho que esconder essa linha. Como? Eu vou trazer a agulha aqui, ó, para o lado, enfio de novo no buraco e trago para o lado de trás. Vou puxar no sentido contrário, ó. Ele tá aqui, eu vou puxar a linha para lá e ele vai esconder. Aí, ó, puxou, escondeu o ponto. Viu? Ficou o buraquinho no centro, não aparece nada da linha nem do arremate. Corto o fuxico. Pronto, fuxico prontíssimo. Então, esse fuxico tem esse detalhe do buraquinho ao centro, certo? Agora, vamos fazer um fuxico cujo centro vai ficar fechadinho, não vai ter nada de arremate, nada. Então, como que vai ser? Qual a diferença? Ó, vamos iniciar. Faço o nó na linha, como você já está acostumada. Pego o tecido pelo avesso, perfuro com um ponto pequenininho, só para garantir que o nó não vai passar de um lado para o outro. Viro o tecido e começo o pesponto. Agora é o contrário, como eu não quero o buraquinho no centro, eu quero aquele fuxico que vai ficar todo fechadinho, então eu preciso fazer um pesponto com um ponto bem grande. Então eu vou fazer uma média aqui, ó, de um ponto de 1 centímetro, a ponta do dedo. Eu vou pôr aqui meu dedo e ele vai servir de medida para mim, ó. Eu vou estar sempre com essa medida na ponta da agulha, para eu garantir o tamanho do meu pesponto, certo? Lembrando que está muito larga a dobra. Vou voltar. Então, lembrando que eu tenho que ter um espaço acima e abaixo do meu pesponto para garantir a segunda fileira de arremate lá em cima e a margem de segurança para o tecido não se desfazer à medida que for sendo utilizado. Porque se o tecido desfiar e desfazer, o pesponto vai desmanchar e o fuxico vai se desfazer.
certo? Ó, a vantagem de fazer esse fuxico do centro bem fechadinho é porque, como o ponto é grande, a gente faz rapidão, ó. Vejam aqui, lembra da história do ponto pequeno, do zigue-zague? Olha aqui. Por que que junta menos tecido? Olha o tanto de tecido que sobra acima da agulha e abaixo da agulha. Então, na hora de franzir, o volume de tecido é menor. Aí o diâmetro também fica menor. Naquela outra alternativa, o volume de tecido que fica na agulha é maior, então o diâmetro vai ficar maior. Ó, mantendo o tamanho do pesponto para garantir um franzido regular, um acabamento bonito. Estamos já no fim. Olha lá, nosso segundo fuxico, agora com o miolinho fechado. Veja a diferença do ponto. Vou abrir tudinho só para mostrar a diferença do tamanho desse ponto para o outro. Ó, vocês conseguem ver que o ponto aqui está bem maior, o pesponto está muito mais distante um do outro. Enquanto no primeiro, acho que em cada ponto caberia 3 do anterior. Por isso, ó, a hora que eu puxo, nem puxo muito, ele já fechou tudo, ó. Você enxerga aqui que já não tem mais espaço, o tecido já está um em cima do outro aqui, ó. Tá vendo? O diâmetro permanece o mesmo, mas o miolinho, ó, totalmente diferente, bem fechadinho. Então agora vamos fazer o acabamento da segunda fileira, mas eu acabei de perder minha agulha. Meu Deus, aqui, achei. Ó, deixa eu recortar um pedaço dessa linha aqui, porque ela já desfiou. Ó. Então, o ponto terminou aqui, é o mesmo esquema. Eu vou fazer aquela história de usar o zigue-zague, pegar de um lado e do outro. Essa aqui sobrou ficou meio enviesada aqui, a gente passa a unha para regularizar. Então, olha lá, o ponto acabou aqui, eu vou voltar e pegar por cima, ó, de cada um. Tô segurando um por um para vocês verem que eu pego a pontinha e as duas laterais do franzido. Importância, então, da agulha bem afiadinha, da ponta fina e segura, porque você precisa perfurar várias camadas de tecido. Ó, aqui o tecido tá desdobrando, eu pego a pontinha. Pronto, já estamos finalizando, ó. Chegamos ao fim. Vamos. O que tá estranho aqui? Não, tem uma coisa errada aqui. Não tá certo. Agora vamos acertar o franzido aqui para o centro. A gente solta um pouquinho, vai puxando devagar, ó. Isso. Observaram que agora o miolo, ó, fechou completamente. Total e completamente. O diâmetro permanece o mesmo, mas o miolo é diferente. O acabamento dele, no miolo, é mais fechadinho. Então, e isso é gosto pessoal. De repente, você quer um miolinho fechadinho, o outro pretende ter o miolinho aberto. Então, é o gosto de cada um, certo? O arremate dá-se da mesma maneira. Eu desço a agulha nesse miolinho aqui, ele vai abrir um pouco. Eu vou puxar o fio para cá. E agora eu tenho que garantir que o fio... Opa, tá embaraçando, ó. Eu tenho que puxar e fazendo... Eu tenho que puxar ao mesmo tempo que eu vou dando
o arremate. Passa o fio aqui um dentro do outro, como se fosse dar um nó. E puxo. Isso, tá vendo? Deixa eu enfiar a agulha novamente, que ela caiu. Com a agulha é mais fácil, mas a minha agulha saiu. A linha já estava meio curta. Ó, no mesmo local eu vou dar um outro nó. Quando a gente tem que dar um nó em cima do outro, fica mais durinho o tecido, né? Mais difícil. Mas a gente consegue. Ó, passo lá para dar um nó, é isso que vai arrematar, ó. Puxo. Resistência da linha, o tanto que é importante, porque eu preciso desse nó apertado. Pronto, miolo fechado, nó apertado. Agora eu vou desaparecer com essa linha que sobrou azul para cá. Vou esconder, da mesma forma que eu fiz o outro, eu vou esconder esse pedacinho aqui fazendo o arremate. Enfio a agulha, mando para trás e puxo no sentido contrário. Ó. Tuf, pronto. Puxei a linha, tudo acabadinho, olha que gracinha. Tudo fechado. Agora recorta a linha, né? Pronto. Puxa aqui para sumir. Ó. Fizemos então o fuxico do miolinho aberto e o fuxico do miolinho fechado. Esses são os fuxicos tradicionais, tá? Na próxima oficina, nós vamos trabalhar com... Vamos emendar os fuxicos e vamos trabalhar com mais 2 modelos de fuxico, o de pétala e o fuxico recheado, tá certo? Até semana que vem. Faça a sua peça, faça o seu fuxico, fotografa, filma, manda pra gente, manda para as nossas redes sociais, conta o que você vai fazer de bonito, aproveita os retalhos que você tem em casa, aproveita o tempo e vamos fazer a nossa cultura goiana florescer, assim como essas flores de fuxico, tá bom? Até!